Eles esconderam isso de você. Imagine se tudo o que você sempre acreditou sobre espiritualidade fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo? E se os textos sagrados que atravessaram séculos e civilizações fossem na verdade manuais codificados para acessar o poder oculto da mente humana? Um código invisível, escondido entre linhas de sabedoria, que poucos conseguiram decifrar até agora. E se eu te dissesse que esse código não está perdido? Que ele ainda vibra nas entrelinhas de antigas escrituras, esperando que você o enxergue? O que você faria se soubesse que sua mente pode ser reprogramada com base nesses textos, e que tudo o que você vive é apenas reflexo da maneira como sua consciência foi moldada por eles? Neste vídeo, você vai descobrir o que nunca te contaram. Vai mergulhar em uma revelação que conecta a espiritualidade antiga, neurociência moderna e o poder silencioso da lei da atração. Mas cuidado, depois de ouvir isso, você nunca mais vai ler um texto sagrado da mesma forma. Se isso despertou algo em você, clique em inscrever-se agora e ative o sino. Porque o que vem a seguir é uma sequência de verdades escondidas, preparadas para abrir portais dentro da sua mente. Parte 1. A mente como instrumento espiritual oculto. A maioria das pessoas enxerga os textos espirituais como compilações de regras, histórias sagradas ou mensagens divinas. Poucos percebem que, por trás das palavras, existe um mapa codificado da consciência. Jesus, Buda, Lao Tzu, Krishna, todos falavam em linguagens metafóricas, simbólicas, paradoxais. Não para confundir, mas para ativar. A mente humana não acessa os estados mais profundos da realidade com lógica linear. Ela precisa de chaveamentos, de quebras de padrão, de provocações internas que a tirem do automático. E é exatamente isso que os antigos textos fazem. Eles forçam o leitor a sair do superficial e entrar num estado de consciência elevado. Um estado em que palavras são mais do que palavras. Elas se tornam ativações. O que parecia apenas espiritualidade, era neuroengenharia. O segredo do eu sou, a frequência criadora. Poucas expressões são tão poderosas quanto eu sou. Nos textos bíblicos, Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que eu sou. Jesus declara, eu sou a luz do mundo. No hinduísmo, encontramos o mantra Soham, que significa eu sou isso. Mas por que essa ênfase na identidade? Porque tudo que você declara depois de eu sou é um comando direto para o seu subconsciente. É um ato de criação. A mente interpreta isso como verdade e reorganiza a sua realidade para refletir essa declaração. Dizer eu sou fraco é diferente de dizer eu estou me sentindo fraco. O primeiro molda sua identidade, o segundo, apenas descreve um estado passageiro. Os textos antigos sabiam disso. Por isso, usavam o eu sou como base para toda a transformação espiritual. Eles estavam ensinando você a manifestar, sem usar essa palavra. Códigos ocultos nas metáforas espirituais. Parábolas não são histórias infantis. São mecanismos de ativação da mente simbólica. O filho pródigo, a ovelha perdida, a videira verdadeira, cada imagem dessas carrega um significado muito além da moral religiosa. Elas foram desenhadas para provocar sinapses, abrir questionamentos e forçar você a enxergar com a alma. No sufismo, as danças giratórias representavam a jornada do ego em torno do centro divino. Nos mantras tibetanos, cada som atua como uma chave de frequência para liberar um aspecto mental adormecido. Até mesmo o Gênesis pode ser lido como uma representação da criação da mente, não apenas do mundo. Tudo está ali, oculto sob a linguagem comum. Os iniciados liam com outros olhos, com outra percepção. E você também pode. O poder da palavra e a reprogramação mental. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa frase não é apenas uma abertura poética. Ela revela o poder da linguagem como ato criador. O verbo não é apenas palavra falada. É intenção verbalizada. E todo texto espiritual antigo insiste nisso, fale com consciência. Declare com verdade. Use sua voz como instrumento de criação. A mente, quando ouve palavras carregadas de emoção e foco, se reprograma. Isso é conhecido hoje como neuroplasticidade. Mas os antigos já sabiam. Palavras ditas com presença moldam realidades. O silêncio como código supremo. Nos textos mais antigos, os grandes mestres sempre se retiravam. Jesus no deserto. Buda sob a árvore. Moisés no alto da montanha. Por quê? Porque o silêncio é onde o código final se revela. Onde a mente para de reagir e começa a escutar. No silêncio, você se torna receptivo. A intuição floresce.
A mente racional se curva. E o que resta é a consciência princípio /o 00 fura, capaz de compreender o que está além das palavras. Os antigos sabiam, o código não é verbal. Ele é vibracional. A linguagem simbólica, quando o espírito sussurra a mente. O código é você. Agora você sabe. Os textos antigos são mais do que literatura sagrada. São tecnologias mentais. Mapas de ativação da consciência. E você, ao ler com olhos despertos, ativa o código dentro de si. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, não ignore. Curta o vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Isso não é só um clique, é um passo na sua jornada espiritual. Você não está aqui por acaso. Não é preciso ir longe. Basta silenciar, observar e declarar com intenção. Sua mente é o campo. Sua palavra é a semente. Seu foco é a água. E o texto sagrado é a luz que faz tudo florescer. Se essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal agora. Ative o sino. Deixe seu like. Compartilhe com quem está pronto para despertar. Porque o código não acabou. Ele continua. E juntos, vamos revelá-lo linha por linha. Você já se perguntou por que os antigos mestres falavam por meio de símbolos e não de forma direta? Porque ao invés de dizer cuide da sua mente, eles falavam sobre sementes lançadas em diferentes tipos de solo. Porque ao invés de simplesmente descrever a mente humana, falavam sobre portas estreitas, reinos invisíveis e espelhos. Porque a verdade espiritual não pode ser entregue de forma direta. Ela precisa ser revelada de dentro para fora. A linguagem simbólica é a única capaz de ultrapassar os bloqueios do ego e atingir o subconsciente. Quando você ouve uma parábola, uma metáfora ou um ensinamento codificado, sua mente lógica se cala por um momento, permitindo que sua mente intuitiva se manifeste. E é aí que a mágica acontece. Por exemplo, quando Jesus dizia o reino de Deus está dentro de vós, ele não falava de um lugar físico. Ele falava da frequência interna, do campo vibracional que é acessado quando sua mente se alinha com o amor, com o silêncio, com a verdade. O símbolo é o espelho da alma. Ele fala sem palavras. Ele comunica no nível mais profundo. É por isso que os textos antigos não foram feitos para serem apenas lidos, eles foram feitos para serem contemplados. E quando você contempla, você desbloqueia. O tempo não existe nos textos sagrados. Há algo que passa despercebido por quase todos os leitores de textos antigos. O tempo ali dentro não funciona como o tempo aqui fora. Quando a Bíblia fala de 7 dias da criação, não está falando de dias como os seus. Quando os textos cabalísticos falam de 1000 gerações, não se trata de uma cronologia literal. E quando Buda fala do agora eterno, ele não está te convidando a olhar o relógio. Está te convidando a sair do tempo. Porque o código mental oculto nesses textos é atemporal. Eles operam em uma dimensão onde passado, presente e futuro colapsam num único ponto de poder, o agora. A mente que entende isso começa a acessar uma nova realidade. Porque o sofrimento, a ansiedade, o medo, todos são produtos de uma mente presa no tempo. Presa no que foi, ou no que poderá ser. Mas os antigos te convidam a quebrar esse relógio. A sair da prisão mental e entrar na eternidade do ser. Quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, ele não estava brincando com palavras. Ele estava te revelando que a essência divina em você é eterna. E que a sua verdadeira identidade vive fora do tempo. Sabe o que isso significa? Que você não está preso ao seu passado. Que suas crenças podem ser reprogramadas agora. Que sua vida pode mudar em um instante, no instante em que você entende que o tempo é apenas uma ilusão da mente não desperta. O ego, o guardião da porta espiritual. Você quer acessar o código oculto? Então precisa conhecer o guardião da porta. Esse guardião tem muitos nomes: sombra, adversário, resistência, mente inferior. Mas você o conhece por um nome mais comum: ego. O ego não é seu inimigo. Mas também não é seu mestre. Ele é um sistema de proteção. Uma construção mental que surgiu para te manter seguro no mundo físico. O problema é que, quando ele assume o controle, você se esquece de quem realmente é. Os textos antigos sabiam disso. Por isso, os maiores mestres da humanidade insistiam na necessidade de negar a si mesmo, esvaziar-se, desapegar-se. Não porque queriam anular a identidade humana, mas porque entendiam que o ego, se não for iluminado, se torna a prisão da alma. A verdadeira reprogramação mental só acontece quando o ego é reposicionado. Não destruído. Não combatido. Mas reconhecido e transcendenciado. É por isso que tantos rituais antigos envolviam jejum,
silêncio, isolamento. Porque nesses estados, o ego enfraquece, e a essência verdadeira pode emergir. O código mental só se revela para quem consegue silenciar o falso eu. E aqui está um segredo: quanto mais o ego grita, mais perto você está da verdade. Porque ele grita quando está ameaçado. Ele grita quando a luz está chegando. Você sente isso? Sente que algo dentro de você está se movendo, resistindo, desconfiando? Esse é o ego tentando proteger uma identidade que está prestes a se dissolver. E isso é um bom sinal. Continue. Você está no limiar. A porta está entreaberta. E do outro lado, a mente liberta. O nome secreto, a palavra que cria realidades. Em praticamente todos os textos espirituais antigos, há uma reverência misteriosa em torno de um nome sagrado. Um nome que, quando pronunciado com consciência, teria o poder de curar, criar, transformar. Mas o que seria esse nome? No Antigo Testamento, ele é chamado de YHWH, um tetragrama que nunca foi completamente pronunciado. No Egito Antigo, havia nomes divinos que apenas os sacerdotes podiam sussurrar. No hinduísmo, mantras como Aum são reverenciados como vibrações criadoras. E até no cristianismo, a referência ao nome acima de todo nome. Mas o segredo não está apenas na palavra falada. Está no estado mental com o qual essa palavra é emitida. O verdadeiro código não é o som. É a frequência que a mente emite ao pronunciar essa palavra com total presença, fé e alinhamento. Em outras palavras, o nome secreto está menos nos lábios e mais na vibração da sua consciência. É por isso que, em todas as tradições, o nome divino é cercado de silêncio, de ritual, de intenção. Porque a mente precisa estar num certo nível para acessar o poder oculto por trás da palavra. Você já reparou como suas palavras moldam sua realidade? Como o que você repete para si mesmo se transforma em crença? E como essa crença começa a escrever seu destino? Imagine então o impacto de repetir, com consciência desperta, palavras que carregam frequências sagradas. Palavras que não vêm do ego, mas da essência. Palavras que não apenas falam, criam. A mente é o templo. A palavra é a chave. E o nome secreto está dentro de você, esperando ser ativado. Quando você alinha o pensamento com o espírito, o milagre se torna lógica. A maior mentira que te contaram foi que milagre é sorte, acaso ou intervenção divina aleatória. A verdade escondida nos textos antigos revela algo diferente. O milagre é a consequência inevitável de uma mente alinhada com o espírito. O que parece mágica aos olhos do mundo é, na verdade, a manifestação natural de uma consciência desperta. Buda chamava isso de iluminação. Jesus chamava de fé que move montanhas. Moisés experimentou isso ao abrir o mar. Mas todos estavam dizendo a mesma coisa: quando o pensamento humano vibra em sintonia com a inteligência divina, a realidade física se curva. Não é superstição. É física espiritual. Pensamentos não são apenas ideias soltas no vazio. Eles carregam frequências. E quando essas frequências se harmonizam com o campo espiritual, com o código divino, você se torna co-criador da realidade. É por isso que orações verdadeiras funcionam. Não porque convencem Deus a te ajudar, mas porque te alinham com o fluxo criador. Os textos antigos sabiam disso. Por isso, escondiam esse segredo em metáforas. Dizia-se que Deus habita em você, que tudo é possível ao que crê, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Essas frases não são poesia, são fórmulas. Quando sua mente se purifica, quando seu coração silencia, e quando sua intenção se alinha com o bem maior, o milagre deixa de ser exceção. Ele se torna padrão. Esse é o código. Esse é o segredo. Esse é o ponto onde termina o controle do ego, e começa o reinado da consciência.